Fala, meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Meu nome é Herbert, eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a filosofia de René Descartes. Falar um pouquinho sobre a sua ideia com relação ao racionalismo e também as suas críticas ao inatismo. Bom, para a gente começar a entender essa linha de pensamento, nós precisamos entender o que é o conhecimento. E para isso, a gente precisa refletir sobre o projeto filosófico clássico. Bom, o projeto filosófico clássico, que foi delineado predominantemente por seu compromisso com a conquista da verdade, estimula a reflexão sobre o próprio conhecimento. O desenvolvimento da atividade filosófica, com a multiplicação de teorias explicativas da realidade, tenta explicar essa questão. Então, a filosofia, desde o período clássico, desde Sócrates, Aristóteles, Platão, as escolas helenísticas, as escolas medievais, a patrística, a escolástica, até o período moderno, tenta explicar o que é o conhecimento. Mas então, o que é o conhecimento? O que distingue o verdadeiro do falso saber? Qual a diferença entre o verdadeiro e o falso saber? Existem limites para o conhecimento humano? Bom, apesar de ter tido grande influência, grande importância durante o período medieval, é durante a época moderna, ou seja, a partir dos séculos XV e XVI, que esses questionamentos ganham muita importância. Surge então a teoria do conhecimento, ou a gnosiologia. Vamos entender o conhecimento segundo o empirismo. Quando se tem a ideia de que o conhecimento inicia-se pelas informações que recolhemos com os sentidos, ou tem na razão seu autêntico ponto de partida. Quando se entende que as experiências sensoriais, o que se vê, ouve, toca, são o princípio do saber, em que as sensações oferecem o fundamento das ideias pertinentes ao mundo, tem-se uma concepção empirista do conhecimento. No outro vídeo que gravamos sobre John Locke, nós estudamos e refletimos bastante sobre o empirismo. Então, o empirismo é aquilo relacionado às sensações, ao nosso dia a dia. E já o racionalismo? O que é isso? Como que é o conhecimento segundo o racionalismo? Quando se entende que a razão, ou a mente humana, independente do que recepcionamos pelos sentidos, é o lugar em que se começa o saber. Ou seja, contendo originalmente as ideias verdadeiras. Tem-se a concepção racionalista do conhecimento. Vamos ver agora então como que era essa concepção racionalista segundo o René Descartes. Como era a visão cartesiana dele. Bom, para isso vamos ver um pouquinho sobre a vida dele, na verdade, um pouco da biografia dele. Ele nasceu no dia 31 de maio de 1956, em Paris, na França. É convencionalmente identificado como fundador da filosofia moderna. Então, para muitos autores, ele é considerado o pai da filosofia moderna, do modernismo. Quando jovem, alistou-se no exército holandês, foi oficial do exército holandês, onde participou de várias expedições. E todas essas expedições renderam experiências que lhe proporcionou contato com diversas culturas. Em 1620, aos 24 anos de idade, renuncia às suas pretensões militares e escolhe a dedicação exclusiva às pesquisas filosóficas e científicas. Bom, e vamos começar com a crítica ao dogmatismo. Apesar da grande admiração e respeito aos professores e mestres do Colégio Jesuíta La Flèche, escola em que teve a sua formação acadêmica, o pensador se decepciona profundamente. Ele contesta a transmissão de um patrimônio literário e filosófico que não é submetido a um exame crítico. Vamos lembrar que durante esse período, durante os séculos XVI e XVII, tinha uma influência muito grande do catolicismo, do cristianismo cristão. Esse colégio jesuíta mesmo tinha uma forte influência do tomismo, ou seja, da filosofia de São Tomás de Aquino. Bom, os professores eram ótimos, ele tinha grande respeito por eles, mas ainda assim a base do conhecimento era bastante complicada. Como que você pode ter um conhecimento literário e filosófico
sem submeter a um exame crítico. É claro, ele não contesta a sofisticação que a erudição representa para o pensamento humano, tampouco a qualidade discursiva da sua literatura, mas ele questiona o seu valor gnosiológico. O filósofo afirma que o conhecimento dogmático não exprime conhecimento útil e autêntico para a humanidade e para o ser humano. Para Descartes, o dogmatismo ele não era útil, ele não era autêntico, porque não havia uma reflexão crítica, não havia um valor gnosiológico para o conhecimento. O caminho para a verdade. Para Descartes, o caminho para a verdade não é dado pelas diferentes culturas das sociedades humanas, registrando que a própria diversidade cultural expressa uma multiplicidade de valores, práticas e conceitos distintos, e muitas vezes divergentes entre os grupos sociais, acrescentando que esses conjuntos socioculturais são fixados por costumes e tradições, que não são referências racionais para a verdade. Não basta ter cultura, não basta ter cultura diferente, não basta ter conservadorismo, nada disso representa a verdade. Nada desses valores culturais, desses costumes, dessas tradições, são referência racional para a verdade, segundo Descartes. Então, o que viria a ser a verdade para o Descartes? A preocupação cartesiana é a busca por um método fundamental e seguro, que obtenha um conhecimento verdadeiro e indiscutível. Sendo assim, todos são capazes de atingir, mediante seus próprios esforços racionais, os conhecimentos, desde que procedam com regras pertinentes a esse objetivo. Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho o método cartesiano. Bom, são os procedimentos de raciocínio necessários para a condução do pensamento à verdade. Não aceitas como verdadeiro o que é suficientemente conhecido. Essa é a primeira regra. Não devem ser aceitas como verdade aquilo que não é suficientemente conhecido. Trata-se de não admitir como verdade algo que não seja evidente, sobre o que paire qualquer dúvida. Se tem um pingo de dúvida, então não deve ser verdade. Então a gente tem sempre que duvidar, procurar esclarecer essa dúvida. Dividir as dificuldades de um problema em quantas partes for possível. Diante de um problema extenso e complexo, é preciso fracioná-lo em partes passíveis de serem uma a uma examinadas. Assim, diminui-se o risco de erros. Observe a imagem, vocês estão vendo um grupo de bombeiros tentando apagar um incêndio. E aí, ficar só num ponto tentando apagar vai resolver? Não, precisa fracionar, pegar equipes diferentes, em lugares diferentes, tentar fracionar o problema em partes passíveis de serem solucionados para diminuir a quantidade de erro. Partir dos objetos mais simples para os mais complicados. O pensamento de Descartes, em busca de uma totalidade, deve partir da apreciação de um objeto mais simples, de questões cuja solução forneçam lastro para o exame de temas de uma complexidade mais elevada. Não adianta nada você tentar entender os cálculos da engenharia de um prédio se você não sabe a tabuada, se você não sabe regra de 3. Então, pega os problemas mais simples e vai evoluindo até chegar aos mais complicados. Realizar completas revisões em todas as operações de pensamento. A efetuação de revisões pormenorizadas em todos os procedimentos de raciocínio permite a identificação de eventuais falhas e, consequentemente, a sua correção. Então, quando você traça um plano, você deve revisar e revisar várias vezes. E depois revisar novamente para ver se você acha alguma falha que possa ser corrigido antes de colocar aquele plano em ação. Bom, e com isso ele chega ao que nós conhecemos como o ceticismo metodológico, que é a base do pensamento de Descartes. Então, segundo Descartes, trata da ampla e sistemática utilização da dúvida, com o propósito de encontrar certezas, de encontrar proposições indubitáveis e evidentes. Então, o ceticismo de Descartes
é muito diferente do ceticismo da escola cética lá do século III. Para ele, é algo que você procura encontrar todas as certezas, acabar com as dúvidas. De acordo com ele, todos podemos duvidar de tudo, inclusive da existência do nosso próprio corpo. O que nunca podemos duvidar é o fato de que nós somos um ser que exercita a dúvida, ou seja, um ser que pensa. Eu posso, inclusive, duvidar que eu realmente existo, que eu realmente estou aqui, mas eu não posso duvidar que eu sou um ser pensante. Bom, o eu pensante, ou a frase famosa dele, penso, logo existo. Esse é o primeiro cogito cartesiano, uma ideia clara e distinta, uma certeza fundamental. O filósofo usa a metáfora do Deus maligno para explicar esse cogito. Para ele, existe um Deus maligno, exclusivamente dedicado a me enganar, fabricando um conjunto plural de ilusões que assumem a aparência de realidade. Somente um ser que pensa pode ser enganado pelo gênio das ilusões, ou seja, por esse Deus maligno. É claro que é uma metáfora, mas se a gente trazer essa metáfora para a realidade, ainda assim nós chegamos nesse primeiro cogito cartesiano. Eu não consigo duvidar que eu penso, logo eu existo. Bom, pessoal, é isso aí. Um pouquinho da filosofia do René Descartes, de suas grandes obras, né? É claro que a gente não viu tudo, a gente viu só um pouquinho do pensamento dele. Espero que tenha ajudado vocês a relembrar do nosso conteúdo em sala de aula. Fiquem com Deus e até a próxima.